Abrimos aqui mais um Bíblia Fala para estarmos consigo durante os próximos minutos, para podermos, de alguma forma, aprender um pouco mais sobre aquilo que a Bíblia tem para nos dizer, e são tantas as maravilhas que a Bíblia tem para nos apresentar. Nós, neste trimestre, escolhemos o tema do Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, no fundo, uma parte considerável de Deus que tanto faz por nós no nosso dia-a-dia. Estamos a falar do Espírito da Verdade e nós não podemos ignorar esta grande verdade que a Bíblia nos dá, que é a presença do Espírito de Deus na nossa vida, trabalhando insistentemente para que nós alcancemos o amor eterno e a redenção que um dia Jesus vai proporcionar a cada um de nós para vivermos eternamente com Ele. Antes de nós entrarmos, digamos, na questão da personalidade do Espírito Santo, porque ela é de máxima importância e de alguma forma tem muitas implicações na nossa vida, implicações práticas, eu gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. O Evangelho de São João, capítulo 15, tem uma passagem que é o versículo 26, que eu quero salientar neste episódio. Diz: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Esta é a primeira passagem, mas há uma outra também em São João. Agora, no capítulo seguinte, no capítulo 16, eu quero ler consigo o versículo 13. Se tiver a sua Bíblia à mão, abra em São João capítulo 16, versículo 13, que diz que quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Pedro, estamos aqui com duas passagens muito interessantes e a pergunta que eu te quero fazer é muito simples. Como é que nós podemos entender este título que foi atribuído pelo próprio Jesus ao Espírito Santo? De facto, é um título que tem riqueza suficiente para passarmos algum tempo a refletir sobre ele. E o título é Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Aliás, podemos dar aqui esta pequena nota de que os títulos que na Bíblia encontramos para Deus, seja o Pai, o Filho ou o Espírito, todos eles são de riqueza muito significativa e não são títulos dados como nós, por exemplo, pais damos nomes aos nossos filhos, não é? Que hoje em dia, no passado, na história antiga, não era havia bem uma assim. certa atenção, digamos. Hoje nós damos nome porque gostamos, não é? Os nomes em si nem significam nada, não temos sequer, muitas vezes, noção de qual é o sentido do nome. Portanto, convencionamos aquela palavra e ela soa-nos bem, damos esse nome ao filho. Os nomes de Deus na Bíblia não são ditos porque ficam bonitos. Eles estão expressos e escritos porque eles são reveladores da própria caráter, identidade de Deus. Quando a Bíblia afirma, e Jesus, que o Espírito pode ser chamado Espírito da Verdade, há aqui uma riqueza, dizia então, muito importante. 3 ou 4 pensamentos para nos ajudar a perceber isto. Primeiro ponto, na Bíblia, o conceito de verdade, não temos de ter algum cuidado porque ele não pode ser confundido com os conceitos mais modernos, em que verdade, o que é verdade, é um conceito até algo abstrato, quase até do domínio filosófico, uma reflexão sobre a verdade. Biblicamente, especialmente no Novo Testamento, a verdade é essencialmente encarnacional, porque a verdade tomou corpo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso ele próprio se afirma como o caminho, a verdade e a vida. E São João diz que ele era o verbo, ele era a palavra, não é? Portanto, o próprio Jesus. Ele é essa declaração de Deus, portanto o que ele diz é a verdade. Cristo é a verdade. Portanto, se nós tivermos em consciência este contexto bíblico em que a verdade é encarnacional, verifica-se, apalpa-se, percebe-se numa pessoa, dizer que o Espírito Santo pode ser chamado, ou pode-lhe ser atribuído o título de Espírito da Verdade, seguindo esta lógica, podíamos dizer que é o Espírito de Cristo. Esta aqui é a verdade. A expressão, aliás, também aparece. Jesus diz: enviarei o meu Espírito, não é? Então, o Espírito da Verdade é o Espírito de Cristo, porque Cristo é a verdade. Agora, a questão é então porquê? E a resposta que me parece mais coerente e, sobretudo, mais útil para nós em termos práticos é esta. Jesus afirmou coisas como: o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Tu agora lias a palavra em que ele dizia:
Ele vos guiará a toda a verdade. Ora, o que é que estas palavras parecem deixar indicação? De que a função ou o ministério do Espírito Santo junto dos crentes só ganha sentido em Cristo. Porque quando Jesus diz, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, ou quando Ele diz, por exemplo, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito, parece então que tudo o que nos é dito sobre o Espírito, ou o que o Espírito vai fazer, está em relação com Cristo. É como se estivesse a obra e a ação do Espírito Santo, em certa medida, está sujeita à obra de Jesus Cristo. Aliás, o próprio Jesus diz, porque não falará por si mesmo. Não é? Exatamente. Ele não falará por si mesmo. Portanto, ele vai em meu nome, vai dizer as coisas, vai expandir ou ampliar as coisas que eu já vos disse. É isso que ele está a dizer. Isto, assim à primeira vista, o que é que poderia parecer? Que parece quase uma negação da própria identidade, se quisermos, mais da autoridade do Espírito Santo. Ele, coitado, entre aspas, nem tem autoridade. Ele só pode fazer aquilo que Jesus quis, só fala em nome de Cristo, vai guiar as pessoas a Cristo. Mas nós temos que entender isto dentro do contexto da salvação. Claro. O que é que isto significa? Cristo é o Salvador. Isto é a grande verdade do Evangelho. E aí não temos dúvida. O ser humano está carente de um Salvador, porque por si mesmo está condenado à morte, e no plano da salvação arquitetado por Deus, Jesus Cristo tornou-se a pedra angular desse plano, dessa estrutura, dessa arquitetura que foi o plano da salvação. Se Cristo é a pedra angular, por isso a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado pelo qual alguém possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Claro. Repara, Jorge, o que é que isto quer dizer? Que se nós dependemos de Jesus Cristo para a salvação, como Deus está a trabalhar ativamente para a nossa salvação, o Espírito Santo, que agora está connosco, ele não pode fazer outra coisa que senão isto, guiar-nos a Jesus Cristo. Porque se ninguém tem a salvação fora de Jesus Cristo, sendo Cristo Deus em carne, agora o Espírito Santo, o que é que faz em nós? Qual é o seu papel? Não é dizer, atenção, que eu também sou Deus, não era só Ele. Nós, vamos dizer assim, nós, seres humanos, é que estamos muito habituados a isto. Agora aqui parece uma aplicação mais prática, não é? Mas os seres humanos têm uma certa dificuldade em ver os outros brilhar. Isto é uma coisa muito humana. E não vale a pena fugirmos porque todos, de uma maneira ou de outra, passamos por isto. Nós estamos na escola, um colega que é um aluno brilhante, sempre vinta tudo. A certa altura nós começamos a pensar, também não me importava nada, não é? Claro. E se de repente aquele aluno brilhante até tem um falhanço uma vez, se calhar se formos pensar, alguns de nós até lá dentro sentimos, bom, pelo menos, parece que alivia um pouco a nossa falta de brilhantismo. Ou, enfim, eu utilizei aqui um exemplo do mundo mais académico, mas se calhar pessoas à nossa volta que nós vemos com capacidades, ou alcançar feitos extraordinários. Em geral, a natureza humana tende a que o sucesso do outro parece rebaixar-me um pouco. Felizmente, quando nós falamos de Deus, este pensamento, esta lógica está completamente fora do contexto. Neste sentido, o Espírito Santo não precisa de pedir para si autoridade. Claro. O Espírito Santo revela-se verdadeiramente Deus, aliás, nisto. É porque a essência da sua natureza é apontar para Jesus Cristo. Claro. Porque é o mesmo que estar a apontar para Ele. Esta é a única maneira de compreender o conceito de Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não tem uma ordem, não há um primeiro e um terceiro. Claro. Nós às vezes usamos a expressão terceira pessoa, por exemplo. Isto é uma maneira de nós podermos entender melhor, ou porque a formulação da Bíblia é Pai, Filho e Espírito. Mas a formulação podia ser Espírito, Filho e Pai. Claro. Ou seja, não há a relação de forças em Deus não está em tensão uma com a outra, não é no sentido de competir. Claro. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que o Espírito quer nos salvar e, portanto, Ele guia-nos a Jesus Cristo. Claro. Se o Pai tivesse a função de ser Ele a acompanhar-nos nesta fase da vida
E se tivesse o Pai, o papel que hoje o Espírito Santo desenvolve, de certeza que o Pai iria apontar para Cristo, exatamente como o Espírito de Deus. Isto é curioso dizeres isto, porque quem nos está a ver e ouvir não sabe, mas eu posso dizer, nós não temos, estamos aqui numa conversa genuína, não temos propriamente combinado um alinhamento aqui de tudo o que eu vou dizer. Mas eu tinha aqui já aberto a minha Bíblia num texto que é um momento muito interessante da vida de Cristo. Vamos terminar com isto, na Transfiguração. O Pai apareceu a Jesus Cristo e alguns discípulos estavam lá para testemunhar. Qual é a passagem, Pedro? Mateus capítulo 17, ok? E eu vou ler o versículo 5. E então o texto diz assim, Mateus 17, 5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou ouçam-no. Isso. Então, este texto responde exatamente ao que tu estava a dizer há pouco. Mas não é uma suposição. Não, é mesmo literal. O Pai, porque diz o meu filho, em quem me comprazo, expressão que ele usou também no batismo, está a dizer assim: eis o meu filho na terra, a ele é que vocês têm que ouvir. Exatamente. Ora, parece que o Pai até se está a menosprezar a ele próprio. Claro. Porque o Pai podia dizer, porque estavam ali discípulos a testemunhar, o Pai podia dizer: atenção, eu sou o Pai, ouçam tudo o que eu tenho para vos dizer. Claro. Mas a única coisa que o Pai tem para dizer: olha, este é o meu filho, ouçam-no. Mas agora, eu já não vou abrir a Bíblia por uma questão de tempo, mas nós agora podemos ir aos Evangelhos e o que é que encontramos? Várias vezes Jesus dizer o quê? Eu não falo em meu nome, eu só digo o que o Pai mandou dizer. Parece que Jesus se aniquila em certa maneira a si mesmo para dar autoridade ao Pai. E agora vemos o próprio Jesus Cristo a falar do Espírito Santo e da sua ação para dizer exatamente o mesmo. A mesma coisa. E isto revela esta total capacidade, este altruísmo em Deus, que o Espírito Santo é a manifestação suprema. Ele não quer autoridade ou supremacia para si, porque ele quer que nós sejamos salvos por Cristo. É com estas palavras gratas a Deus, porque temos esta certeza, por meio do Espírito Santo nós podemos chegar a Cristo. Ele veio com esta finalidade de nos mostrar o Salvador da humanidade, e quando encontramos o Salvador da humanidade, encontramos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, se você encontrou Deus, viva com Deus este dia. Se porventura você anda à procura de Deus, então procure-o, porque Ele vai permitir que você chegue até Ele e vai de certeza absoluta indicar o Espírito Santo para o consolar. Amanhã voltamos neste mesmo horário. Cá estaremos com mais um episódio do Bíblia Fala. Até amanhã, se Deus quiser.